Logo que eu e Rosa nos casamos, isso já faz algum tempinho, nós morávamos ainda no Palavra da Vida, e naquele tempo ainda não era tão forte as redes sociais, e a gente recebia muita coisa por e-mail, né? E aquelas correntes que hoje a gente recebe pelo WhatsApp, do tipo passe para 10 amigos que uma graça vai acontecer na sua vida, chegavam por e-mail. E é lógico que os e-mails já eram inteligentes o suficientes para mandar esse tipo de corrente para spam. Só que aí, no Palavra da Vida, a gente não tinha muito o que fazer à noite, então eu ia ler as minhas mensagens no spam. Eu lembro que um dia eu estava lendo lá com Rosa uma mensagem dessa e eu comecei a achar interessante, comecei a ler então em voz alta para ela ouvir. E eu lembro que aquele e-mail dizia mais ou menos que, olha só, esse e-mail tem chegado para muitas pessoas e muita coisa tem acontecido na vida dessas pessoas quando eles leem esse e-mail. Muitas graças que essas pessoas esperam tem acontecido logo depois que eles leem esse e-mail. E esse e-mail era enorme, mas no final ele dizia assim: se você chegou até aqui, você leu até o final, quando você acabar de ler essa mensagem, seu telefone vai tocar e a graça que você há tanto tempo queria vai finalmente chegar. Quando eu acabei de ler, meio que rindo para a Rosa, disse: chegar, o telefone, a gente olhou assim, gelou, sabe? A gente ficou branco. Aí eu atendi o telefone, era uma vizinha pedindo açúcar. Então, né? De verdade, não era nada demais. Uma coincidência muito grande. Einstein dizia que a coincidência é um jeito que Deus encontrou para se manter no anonimato. Às vezes a gente atribui um monte de coisa a coincidências que não são coincidências verdadeiras. Hoje nós vamos ver, ainda dentro da nossa série do Mês da Família, vamos ver um episódio na vida de um homem, como eu pude adiantar aqui para as crianças, que viveu um desses episódios que foi muito mais do que uma mera coincidência. Eu estou falando, logicamente, de Simão, o Cirineu. E eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, onde nós vamos ler do versículo 1 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamam o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecidos, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque podemos estar aqui hoje com o propósito maior de adorar o Senhor, de glorificar o teu nome. Te pedimos que o Senhor nos ilumine para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar.
por meio dessa palavra. Pai, é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Simão Cirineu é citado em 3 evangelhos e em cada um deles ele aparece em apenas um versículo. Ele aparece no evangelho de Mateus, ele aparece no evangelho de Marcos e ele também aparece no evangelho de Lucas. Sempre como uma referência rápida, como se fosse um flash, como se fosse, se estamos diante de uma panorâmica, como se fosse um close rápido que você vê se você for rápido no gatilho para gravar aquela imagem. O evangelho de Marcos é especialmente mais rápido, tanto que ele é conhecido como o evangelho de ação. Se você for ler o livro de Marcos numa tirada só, você vai ver que uma história vai puxando a outra, uma história acaba muito rápido, outra começa muito rápido, as coisas acontecem em uma sequência muito rápida, os milagres são seguidos de milagres, curas, discursos, e logo quando nós vemos, nós já estamos na parte em que Jesus está se preparando para a sua despedida, para a sua crucificação. No capítulo 14, por exemplo, você já vê a despedida de Jesus com os seus discípulos. Jesus comemora a Páscoa com eles. Essa história que nós lemos acontece no período da Páscoa. E Jesus reúne os seus discípulos e cumpre todo o protocolo que um bom judeu cumpriria naquela época festiva. E ele reúne aqueles homens, ele se despede daqueles homens. Logo você vê Judas chegando ali com um destacamento do exército romano para trair Jesus e levar Jesus preso. Jesus é preso, passa por todos os julgamentos de forma muito rápida também em Marcos. E aí você chega no capítulo 15, Jesus está saindo do sinédrio, onde é acusado ali pelos sacerdotes, e é levado para Pilatos, aquele tipo de governador romano que estava ali em Jerusalém, numa situação muito delicada. Lembra que Pilatos vivia sob tensão, mais ou menos como a gente vive agora. Ele estava sempre na iminência de cair, mais ou menos como a gente vive agora. E aquele homem tem que lidar com aquela situação onde a massa judaica, ou melhor, a elite judaica, está contra aquele homem que vinha realizando sinais, maravilhas e vinha trazendo uma pregação, e as pessoas começavam a reconhecer aquele Jesus, aquele pregador, como o Messias tão esperado, tão querido por Israel, aquele que traria libertação. Pilatos encontra esse homem, ele mesmo não quer tomar a decisão que vai trazer o sangue daquele homem ao chão, então ele joga isso para o povo, e ele pergunta ao povo se quer que liberte o rei dos judeus. Era tradição que todo o período de Páscoa, Roma libertasse um preso que o povo pedisse, e o povo pede então que ele cumpra essa tradição. Ele oferece Jesus, mas os sacerdotes vão lá e fazem um tumulto no meio do populacho, como a Bíblia diz, e faz com que as pessoas peçam que seja solto Barrabás, um dos bandidos mais temidos de Jerusalém. Barrabás é solto, então começa o martírio de Jesus. Ele é então açoitado, ele passa pelo escárnio do exército romano. Essa cena que nós vemos descrita aí do capítulo 16 ao versículo 20, nos apresenta, não é uma coroação, não é um reconhecimento, é uma zombaria. São os soldados romanos fazendo pouco do título que as pessoas estavam dando a Jesus de rei dos judeus. Eles vestem Jesus de púrpura, batem em Jesus com um pedaço de cano, um caniço, fazem uma coroa, zombam, depois vestem mais uma vez as roupas de Jesus, e assim começa a sua via crucis, porque um condenado à crucificação não podia morrer dentro de Jerusalém, tinha que ser fora da cidade. Por isso que Jesus faz aquela caminhada que todo mundo aqui já deve ter visto no filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Uma caminhada muito mais dolorosa, muito mais sofrida do que aquela que nos é apresentada nas tintas do cinema. Porque juntamente com toda a dor física, Jesus sentia o peso espiritual daquele momento. O peso de carregar as dores do mundo, os pecados do mundo, o peso de cumprir o plano eterno do Pai, de reconciliação da criação com Deus. Jesus caminhava para a sua própria morte, mas não era uma morte qualquer, era a morte redentora de toda a criação.
Jesus vai então caminhando para o Gólgota, para o local onde a cruz já estava esperando por ele, ou melhor, onde toda a cena da cruz já estava esperando por ele. E na saída da cidade, Jesus encontra um homem. Ou melhor, esse homem encontra Jesus. Se você olhar direitinho o Evangelho de Marcos, ele é muito peculiar porque ele nos apresenta uma sequência de pessoas que foram simplesmente negando Jesus nesse momento importante do seu ministério. Pedro nega Jesus. Marcos conta de um rapaz que estava somente enrolado num lençol e foge pelado. Essa história está aí no capítulo 14. Algumas pessoas importantes simplesmente somem do horizonte de Jesus. Mas nesse sumiço, quando todas as pessoas que estavam pertinho de Jesus ali, as mais importantes, simplesmente não aparecem, surgem alguns personagens nessa história que são pequenos, sem nome, ou que aparecem em apenas um versículo e que têm as suas vidas impactadas por aquele encontro com Jesus. Um desses homens é Simão, o Cirineu. Só para a gente entender o que é que acontece aqui, nós já vimos do ponto de vista de Jesus como é que as coisas aconteceram até aquele encontro, mas a Bíblia nos fala algumas coisas sobre Simão, não muitas, já que, como eu falei, ele só é citado em um versículo desses 3 evangelhos, mas esse versículo nos dá algumas informações sobre o que aconteceu ali, quem era essa pessoa que estava envolvida ali. Primeiro, Simão era Cirineu. Cirineu era o gentílico das pessoas que nasciam na cidade de Cirene. Cirene ficava longe, muito longe de Jerusalém. A gente não pode afirmar que Simão, a essa altura do campeonato, ainda morasse em Cirene, mas ele era natural de Cirene. Ficava a mais ou menos 1.600 quilômetros da cidade de Jerusalém, a cidade de Cirene. Hoje, Cirene estaria na região da Líbia, no norte da África. Ela estava situada a 27 quilômetros do mar Mediterrâneo, num planalto. Dizem os estudiosos que nessa época de Jesus, Cirene experimentava um crescimento exponencial. Era uma cidade bem sucedida, era uma cidade em crescimento. E esse homem é natural dessa cidade. O que é interessante é que, apesar de tão longe de Jerusalém, Simão Cirineu é apontado como um dos judeus. Algumas outras pessoas que estudam conseguem fazer uma relação entre a rainha de Sabá. Lembra que a rainha de Sabá foi visitar Salomão? Essa história é contada lá no Antigo Testamento. Quem tiver depois a curiosidade pode olhar ali. Mas a rainha de Sabá, que era uma rainha da África, vai visitar Salomão e volta embevecida com aquilo que ela escuta de sabedoria de Salomão, e dizem que essa volta dela e essa relação dela com o reino de Israel fez com que surgisse uma comunidade judaica ali na cidade de Cirene. O fato é que realmente existia uma sinagoga, uma reunião de judeus ali um local de reunião de judeus ali na cidade de Cirene. Os fariseus chamavam até de reunião dos libertinos. Eles não reconheciam esses judeus como os judeus dos bons, aqueles raiz. Eles viam de um jeito diferente. E Simão, vindo de Cirene, essa cidade, vinha com essa tradição judaica, apesar de não ser um judeu daquela região, mas ele estava em Jerusalém naquele momento, ele vinha do campo, e a gente conclui que essa ida de Simão a Jerusalém era uma ida para sacrificar, era uma ida festiva, já que muitos judeus que moravam longe vinham para Jerusalém na época da Páscoa para oferecer o seu sacrifício, para celebrar junto com a congregação. Era um dia importante, então valia a pena muitas vezes você se organizar uma vida inteira para chegar em Jerusalém e passar uma Páscoa lá. A gente não sabe se esse foi o caso de Simão, mas a gente sabe que ele não estava ali para assistir uma crucificação. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente quando escuta uma história aí nos evangelhos, é que você sabe que nem todo mundo que passou pela vida de Jesus tem o nome registrado nas escrituras. Alguém sabe o nome do gadareno endemoniado? Eu não sei. Alguém sabe o nome da mulher samaritana? Eu não sei. Mas eu sei o nome do homem que encontrou Jesus no meio da sua caminhada para a cruz, e ali foi obrigado a carregar a sua cruz, Simão Cirineu. Os nomes que a gente encontra
registrados no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, são nomes de pessoas que marcaram ali os primeiros anos da igreja, homens e mulheres que provavelmente tiveram importância ali naqueles primeiros anos da igreja primitiva. E aqui a gente vê o registro de 3 nomes nessa história: Simão, o Cirineu, e seus filhos, Alexandre e Rufo. Isso não era muito comum. Outra coisa importante que a gente precisa ter em mente quando lê o Evangelho de Marcos, para essa história ficar ainda mais viva, é que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, e ele foi escrito para romanos. Ele foi escrito para que aquela igreja aprendesse, descobrisse, soubesse o que é que tinha acontecido com Jesus, porque é que Jesus era o Filho de Deus. E aí Marcos vai dar uma forte ênfase no aspecto de servo que Jesus tinha no seu ministério terreno. E aqui nós vemos que Marcos escreve para os romanos em Roma e cita esses nomes numa espécie de: olha, foi Simão Cirineu, o pai de Alexandre e Rufo, aqueles aí da igreja, sabe? Por exemplo, foi o pastor Robson, pai de Micael, Manu e Gabriel. Isso daqui a 50 anos, quando o pastor já estiver na eternidade, né? 50 anos o pastor, não é agora não. Então, era mais ou menos assim, era uma referência a um pai que foi conhecido numa igreja de pessoas conhecidas. Agora pense comigo, que esse homem sai da sua casa com um plano completamente diferente daquilo que aconteceu. É como se você tivesse organizado o seu dia amanhã para ser um dia inesquecivelmente bom. Você se organiza para que tudo se feche completamente, que a sua agenda se cumpra, que as coisas importantes aconteçam, ou que você tenha um dia de lazer incrível com seus filhos e com a sua família, e de repente os seus planos viram de perna para o ar, as coisas mudem, virem de cabeça para baixo, e nada daquilo que você pensava aconteceu. Simão vinha do campo, era uma sexta-feira. Provavelmente ele foi resolver algumas coisas que precisavam ser resolvidas antes da comemoração da Páscoa. Ele sai então da cidade e na volta o que ele encontra não é nem um pouco parecido com aquilo que ele imaginou. Ele se depara na sua frente com aquela bagunça, aquele tumulto, aquela é uma região de calor, e ele debaixo daquele sol quente, ele só vê aquela turba, aquele povo gritando. Uns choravam, se lamentavam, gritavam, eram mulheres que estavam ali se lamentando pelo que estava acontecendo. Outros ainda gritavam, celebrando a crucificação. Aquele homem estava ali ensanguentado, ainda levando açoites nas suas costas, carregando um pedaço de madeira que a gente não sabe afirmar se era só uma parte ou se era a cruz inteira, mas carregava um peso muito maior do que qualquer pessoa normal pudesse carregar, e carregando uma longa distância. Ele estava diante de uma crucificação. Qualquer crucificação nos dias de Jesus já não era um espetáculo agradável de se ver. Ninguém queria ser convidado para uma crucificação. Não era algo que você planejava: amanhã vai ter ali uma crucificação, vou assistir. Era uma das cenas mais horrendas que alguém poderia ver diante dos seus olhos. E aí chega Simão na cidade e inesperadamente se depara com aquela multidão, mas ele não consegue enxergar ainda quem é que está ali no meio. E eu imagino que Simão foi dando cotovelada, passando por um, por outro ali, os braços de suor, tudo grudando um no outro, e ele consegue chegar ali no meio da confusão, e ele vê ali no meio daquela aglomeração, aquele homem com os olhos mais inocentes que a humanidade já pôde ver. E ele olha para aquele homem e de repente ele se vê levado por um troglodita que pega pelo seu braço. Lucas dá esse detalhe como informação, diz que Simão é agarrado, ele não é convidado. Olá Simão, boa tarde, você gostaria de, por favor, carregar a cruz de Jesus por apenas 100 metros? Não, ele estava ali como um curioso qualquer, como um monte de curioso que estava junto, e ele é agarrado, e ele é obrigado a levar aquela cruz para Jesus. Olha Simão, vem aqui, carrega. Nem chamaram pelo nome, mas leva aqui. E ele é obrigado então a carregar aquela cruz com Jesus por aqueles instantes. Nós não sabemos a distância, não sabemos o quanto ele cansou, não sabemos do preparo físico de Simão, mas uma certeza eu tenho:
Se fosse eu a pessoa obrigada a carregar aquela cruz de Jesus, eu tenho certeza que meu dia e a minha vida nunca mais seriam os mesmos. Imagine você carregando lado a lado de Jesus do seu lado, ferido, cansado, açoitado, humilhado, escarnecido diante da multidão, você ali lado a lado com ele, carregando aquela cruz, podendo olhar nos seus olhos, ouvindo aquela gritaria que pedia seu sangue e que clamava por misericórdia ao mesmo tempo. Imagine o turbilhão de emoções que não passaria pela sua mente e pelo seu coração. Foi a essa experiência que esse homem que saiu de casa para resolver uma coisa na fazenda, na volta de casa encontrou, e de repente o seu dia foi transformado. Imagine se fosse com você. Queridos, não são poucas as histórias de pessoas que tiveram as suas vidas e das suas famílias transformadas pelo encontro com a cruz de Cristo. Se você olhar um pouco mais adiante nas Escrituras, você vai ver, por exemplo, a conversão de um carcereiro, lá na cidade de Filipos. Jesus já não estava mais aqui corporalmente, mas lembro de Paulo e Silas, quando estavam pregando em Filipos, e eles expulsaram o demônio de uma menina que adivinhava as coisas, e as pessoas ficavam indignadas e fizeram uma acusação falsa contra eles, e eles foram presos. E na madrugada, enquanto eles cantavam louvores, veio um terremoto que todas as portas se abriram, só que nenhum preso fugiu. Mas o carcereiro, quando soube, ficou enlouquecido, queria tirar a própria vida, porque disse: olha, com esse terremoto todo preso fugiu, vão me matar. E aí Paulo escuta aquilo e diz: calma, ninguém fugiu, está todo mundo aqui ainda. Tenha calma, carcereiro. E aí o carcereiro pergunta para Paulo: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Para ler a história completa, Atos capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E conta a história que naquele dia o carcereiro foi batizado, assim como toda a sua família, e Jesus entrou naquele lar. Aquele homem não esperava que naquele dia comum de trabalho, em que ele apenas cuidava dos presos de Roma, um terremoto fosse acontecer, um preso fosse ser tão especial que ia apresentar a cruz que mudaria a sua vida. Da mesma forma, você vê lá em Atos 11, um homem que simplesmente foi dormir, e num sonho foi orientado a buscar um homem chamado Simão, na cidade de Jope, Simão Pedro. E aí ele manda 6 homens irem buscar Simão. Simão chega, traz o evangelho da cruz de Cristo para aquela família, para aquela casa, e toda aquela casa recebe o Espírito Santo e é alcançada pelo evangelho de Jesus Cristo. Queridos, às vezes nós não estamos esperando, a grande maioria das vezes nós não nos preparamos, nós nem sabemos que precisamos, mas de repente, como se fosse uma coincidência, você se depara com a cruz de Jesus, com o evangelho de Jesus Cristo. Pode ter sido assim na sua história e pode estar acontecendo com você agora. Talvez você nem tenha saído de casa para ouvir ninguém falar sobre Jesus. Talvez você ache que tenha vindo para cá, ou que está assistindo esse culto pela TV ou pela internet, por acaso. Mas eu quero dizer a você que Deus não trabalha com acaso. Deus trabalha com providência. E Deus é quem permite com que a cruz de Cristo apareça nas nossas vidas. Não é por coincidência, é por provisão. É porque Deus determina que as coisas aconteçam na nossa vida. E sabe de uma coisa? Qualquer pessoa, quando está diante da verdade da cruz de Jesus, não consegue passar incólume por essa verdade. Ou se agarra com essa cruz, ou se agarra com esse evangelho, ou simplesmente rejeita a cruz de Cristo. Nós não conseguimos passar apáticos por essa realidade. Lembre que aquela multidão estava dividida entre os que queriam ver a crucificação de Cristo e aqueles que reconheciam naquele homem o Messias. É por isso que quando nós falamos sobre essa história, nós precisamos abrir um tipo de parêntese
para nos lembrar uma coisa muito importante, uma relação entre vocação e providência. Às vezes a gente, principalmente nós calvinistas, presbiterianos, entendemos e acreditamos, porque a Bíblia nos ensina assim, que é Deus quem realiza tudo, principalmente acerca de salvação. A gente chama isso de salvação monergística. É Deus quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Deus quem nos apresenta a cruz de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. É Deus quem nos leva ao arrependimento. É Deus quem nos leva à crença que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar e perdoar os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo em que é Deus quem faz tudo, existe um mistério que a mente humana não consegue esclarecer, que coloca também ao lado disso, o tempo inteiro, a responsabilidade humana se desenvolvendo. Ao mesmo tempo que Deus providencia, eu respondo positivamente, eu tomo atitudes que são coerentes com esse chamado de Deus aqui. É interessante nesse caso específico de Simão o Cirineu, o fato de que a sua resposta não foi espontânea. Ele não ponderou, ok, eu vou carregar a cruz de Jesus, porque esse aí deve ser mesmo o Filho de Deus, eu acho que ele realmente é o Messias, ele é o cumprimento de Isaías 55, 57, 58, ok, vou levar a cruz. Não. O que acontece com Simão aqui é que ele é levado à força, para ele as coisas acontecem, ele é impelido a participar daquele momento, mas ele participa daquele momento. É Deus quem provê, é Deus quem determina as coisas que acontecem, mas o ser humano atua naquela circunstância, também com vontade e também com participação. É isso que acontece num instante como esse aqui. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que diante dessa verdade de vocação, providência, de Deus cuidando de todos os detalhes da nossa vida, nós somos levados a uma atitude de humildade diante dessa verdade. Nós sabemos que não somos os senhores das nossas vidas, que nós não somos os senhores das nossas agendas, que não somos nós quem determinamos o que vamos fazer ou o que não vamos fazer. É Deus quem de uma hora para outra pode tirar o nosso chão para que a gente entenda a sua soberania. Foi mais ou menos o que aconteceu com Simão naquela volta da fazenda. Ele tinha planos na sua mente, mas de repente os seus planos foram completamente retirados diante dele. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por experiências assim, e a gente só lembra da nossa limitação, a gente só lembra da soberania de Deus quando a gente percebe que não tem nada nas mãos, quando a gente percebe que a gente nunca teve o controle de nada, e às vezes Deus tem a misericórdia de nos fazer perceber isso, de nos fazer enxergar essas coisas, de que tudo depende dele e que ele é soberano sobre todas as coisas, apesar da nossa participação ser completamente importante, da responsabilidade humana sempre acontecer juntamente com a providência divina. Foi isso que Simão experimentou aqueles dias. Só para a gente enriquecer um pouco mais essa verdade bíblica, queria só citar para os irmãos o Provérbio 19, capítulo 19, versículo 21, um texto clássico das Escrituras, se você nunca marcou, marque hoje, quando ele diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E um outro texto bonito sobre isso é quando Tiago escreve aquela carta para a igreja e diz assim: atendei, é lá no capítulo 4 de Tiago, versículo 13, pode abrir agora, acho que dá tempo, Tiago capítulo 4, versículo 13, é bom que você pode abrir e pode acompanhar também ali, Felipe vai abrir na projeção. Provérbios era 19, 21, passou. Agora Tiago capítulo 4, versículo 13, marque. Tiago capítulo 4, versículo 13, quando ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E em vez disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Dependência total do Senhor. A cruz nos ensina a depender completamente do Senhor.
Simão aprendeu aquilo naquela lição muito prática. Nós não temos mais nenhuma informação sobre Simão, o Cirineu, nos evangelhos. Nós só ouvimos falar novamente, mesmo assim por inferência desse cidadão, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 13. Pode abrir a sua Bíblia lá. Romanos, capítulo 16, verso 13. Olha só que interessante e intrigante ao mesmo tempo. Paulo mandando os beijos e abraços para a igreja de Roma. Diz o seguinte: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Rufo, que é eleito no Senhor, e também a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Relembrando as informações que a gente já transmitiu aqui nessa mensagem. Primeiro, Paulo é um evangelho que é escrito em Roma para os romanos. Quando a gente vê nomes que são citados nos evangelhos, eles são importantes para a igreja. Nós vemos os nomes de Simão Cirineu e seus filhos Alexandre e Rufo. Agora Paulo, alguns anos depois, está mandando uma carta para a igreja de Roma, mandando um abraço para Rufo e para sua mãe, que é para ele uma mãe também. Veja onde foi parar o filho de Simão. A gente não sabe o que aconteceu com ele naquele dia. A gente não sabe se ele chorou. A gente não sabe se ele passou horas em estado de choque, que acho que seria a minha reação. A gente não sabe se ele acompanhou até o momento final de Jesus na cruz. Nós não sabemos se ele se reuniu com os discípulos depois que aquilo aconteceu. Nós não sabemos o que se passou no seu coração ou na sua mente, mas nós podemos ver que a semente que foi plantada nessa cena que nós vimos no começo dessa mensagem, deu frutos. E deu frutos no melhor lugar onde poderia germinar, na sua casa, no seu lar. Nós vemos o apóstolo Paulo, alguns anos depois, saudando o filho desse homem, Rufo, e a sua esposa, ou viúva agora nesse momento, que estava ali em Roma e que havia sido uma mãe para Paulo. Provavelmente essa mulher acolheu o apóstolo em dias muito difíceis, serviu a igreja e esteve junto desse homem. Ninguém chama de mãe para mim uma pessoa que é somente ok, né? Ela precisa ter tido um papel importante na vida de Paulo para ele dizer que a mãe de Rufo era como se fosse uma mãe para ele, certo? Essa alcunha você não dá para qualquer pessoa. Então veja que aquele serviço que foi obrigatório para Simão Cirineu na Via Crucis se torna algo voluntário, espontâneo e alegre na sua família em Roma. Eles já não estão mais em Cirene, se é que já estiveram um dia, mas agora a sua família é uma família importante para a igreja. O apóstolo Paulo se alegra pelo serviço que essa família tem oferecido para o crescimento do reino. Meu querido, talvez você tenha sido pego como Simão, sem perceber. Não era seu plano, mas de repente você se viu ali diante da cruz e você não tinha mais o que fazer, você já estava rendido diante desse Cristo. Você entendeu que Ele estava ali para pagar o preço do seu pecado, que Ele garante para você vida eterna. A sua vida está entregue, o seu serviço foi impelido. Mas você pode cultivar uma família, uma descendência que sirva a Deus com o coração cheio de alegria transbordante, que sirva com constância. O seu lar pode ser um lar em que os homens e as mulheres de Deus digam: olha, um abraço para fulano e ciclano, porque os pais, e diga aos pais dele, que são pais para mim também, que eu estou mandando abraço. Você pode ser útil no crescimento, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A sua família pode ser bênção no reino de Deus. É isso que acontece quando famílias se deparam com a cruz de Jesus. É isso que acontece quando famílias se deparam com o Evangelho. É isso que faz a diferença entre usuários de Jesus Cristo e pessoas que encontraram Jesus Cristo. Quem somente tenta se utilizar de Jesus, quer somente algumas doses de Evangelho, aquilo que lhe é pertinente, aquilo que lhe interessa.
Sabe quando você passa a vida inteira podendo vir para a igreja, mas prefere a cada domingo escolher um pastor aleatório, somente para usufruir ali daquele sermão e acabou, não quer compromisso? É desse tipo de usuário que eu estou falando. Mas uma família que realmente encontra a cruz de Jesus, faz parte de um corpo e serve ao corpo. Como é que Jesus ensinou aos seus discípulos que eles seriam reconhecidos? Se amarem uns aos outros. Não existe encontro com o Evangelho de Jesus que não reverbere no serviço a Jesus. E como é que se serve a Jesus hoje? Somente carregando cadeira? Você leva cadeira só para levar a cadeira? Eu acredito que não. Você leva a cadeira porque outras pessoas vão poder sentar nessa cadeira. Ah, mas eu posso servir a Jesus na projeção. Pode, para que outras pessoas vejam e participem do culto por meio da projeção. Ah, mas eu posso ficar na recepção. Pode, para que outras pessoas possam chegar nesse lugar e serem bem recebidos de forma que o Evangelho de Jesus não tenha nenhum ruído na hora que for transmitido. A gente só serve por causa das outras pessoas. Nós demonstramos que amamos a Deus quando nós amamos ao próximo. Portanto, uma família que encontrou Jesus é uma família que fomenta dentro do seu lar o espírito do serviço, o espírito da disponibilidade para o outro. Não é somente venha a nós, venha a nós, venha a nós e ao ser de nada, mas é uma família que recebeu a graça e que transmite a graça. Estamos falando de 2 versículos. Se nós fôssemos dissecar o que as Escrituras nos apresentam sobre essa verdade, sobre o fato de que quando nós encontramos Jesus, esse encontro precisa repercutir de maneira prática na nossa vida, nós não teríamos tempo aqui nessa semana, nesse mês e nesse ano, porque esse é o cerne do Evangelho. Jesus nos alcança com a sua graça, e a nossa graça e a sua graça por meio de nós alcança outras pessoas. Funciona no particular, funciona na família, funciona na igreja. É esse o método de Jesus para compartilhar a graça do Evangelho. Você consegue entender que não existe dias aleatórios, que não existem coincidências, que não existe o acaso, que existe a providência de Deus apresentando a você o Evangelho de Jesus Cristo, para que você responda a esse Evangelho, para que a sua casa seja alcançada e abençoada por esse Evangelho, e para que você responda esse Evangelho de maneira prática. Queridos, que essa mensagem seja muito mais do que somente uma explanação sobre quem era Simão Cirineu, mas que nos seja um alerta de que a nossa casa precisa servir ao Senhor. Lembra das palavras de Josué, pertinho de entrar em Canaã? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não disse, vou me preparar para a batalha, vou ali afiar a faca, vou ali colocar munição na minha espingarda para a guerra. Ele começa dizendo que ele e a sua casa servirão ao Senhor. Que nós e as nossas casas possamos servir ao Senhor, de fato e de verdade, que a cruz de Cristo traga transformação na nossa vida pessoal e nas nossas famílias. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós possamos responder ao Senhor em oração a essa palavra que Ele nos apresentou hoje. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que nada na nossa vida é por acaso. Te agradecemos porque sabemos que nada acontece conosco por coincidência. Tudo, Pai, absolutamente tudo que nos ocorre está debaixo da Tua mão soberana, da Tua provisão, do Teu cuidado. E isso é motivo de alento aos nossos corações, tantas vezes angustiados e ansiosos. Mas como nos é refrigério, Pai, saber que nós podemos fazer planos, mas é a Tua vontade que vai se cumprir. Podemos sonhar, podemos fazer projetos, mas sabemos que o Senhor é quem vai fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Pai, a termos a humildade de saber que o Senhor é quem conduz as nossas vidas.
Nos ajude a ter verdadeira alegria na tua provisão. Nos ajude, Pai, adiante da verdade do Evangelho, estarmos dispostos a ter as nossas vidas transformadas. Que o Senhor, a nos alcançar com essa graça transformadora, também transforme o lugar onde o Senhor nos colocou, quer seja as nossas famílias, quer seja o nosso meio de trabalho, a nossa igreja, mas que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, que o Senhor possa nos levar ao serviço ao Senhor no teu reino. Sê com a tua igreja, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.